tristeza essa semana. Por quê, sexta-feira, de todo o meu coração, porque eu ouvi o Lula me dizer naqueles nossos almoços, jantares, restaurantes, hotéis, na casa dele, no meu gabinete, onde a gente marcava para comer 10 anos de refeições e conversas. E uma hora de papo telefônico, sempre aos sábados de manhã, conversa longa. Tínhamos os ritos das nossas conversas muito longas, e em todos eles ele me dizia: no dia que eu for eleito, e dizia com uma cara sóbria, com uma vontade piedosa, com um desejo sincero. Assim me parecia. Caio, ele não me chamava de Caio, de fato ele me chamava era de pastor ou de reverendo. Aí ele dizia: olha, quando eu for eleito, você vai ter orgulho do Brasil e pela primeira vez você vai ter orgulho do seu presidente. Até aquele dia, em maio de 1998, em que ele estava me esperando na minha sala, juntamente com um amigo dele, que ele não via há 20 anos, e que também era meu amigo. Se encontraram por coincidência lá, ou coincidência nem tanto, o cara sabia que ele ia estar comigo, foi lá para pegar uma carona e dizer algumas coisas, e eu não sabia. Então eu fui ao banheiro, quando volto, estão os dois conversando, e o Lula vem, me fala um palavrão, que era uma coisa, é muito comum nele, ele é muito desbocado, mas em relação a mim ele era extremamente reverente. Soltou um palavrão do caramba, disse que precisava do tal do dossiê contra o PSDB, que estava lá em Miami, que o amigo dele disse que eu era o homem que tinha credibilidade para conseguir, e ato contínuo disse: pelo amor de Deus, eu tenho 35 milhões de dólares para internar no Brasil, que o Gaddafi quer me doar e eu não tenho quem traga o dinheiro para dentro. Será que um amigo seu, empresário, não faria isso por mim, reverendo? Aí meu coração gelou, eu falei: cara, ele é igualzinho a todo mundo. Só que eu não pensei que fosse tão mais pior do que igualzinho do que todo mundo. Fosse de uma insaciabilidade extraordinária. Ô Caio, você acha que em um momento o Lula foi sincero? Eu acho que ele foi sincero lá atrás, ele foi sincero. Na época do ABC Paulista ali? Antes, bem no início. Mas eu acho que um monte de gente já começou a se separar dele bem antes, porque começou a ver que ele não era essas coisas. Só que ele não tinha ainda o discurso prepotente, agressivo, surtado, louco e absolutamente insano que ele adquiriu. As pessoas do convívio, hoje eu sei, gente que agora sabe que eu sei há muitos anos, que me falam. Mas alguns do convívio dele lá no passado começaram a se afastar porque foram vendo que ele tinha uma agenda oculta, e essa agenda era no mínimo de 50 tons de cinza. Foram saindo, mas ele ainda era sóbrio no falar, no apresentar, no argumentar, no início tudo. Mas foi em 98, eu acho, que ele descompensou-se, ele começou a descompensação geral. Porque o cara que falou aquilo na minha sala, daquele jeito, estava disposto a tudo. Dessa desnecessidade, às vezes a impressão que me dá é que o Lula negociou tão bem com os empresários, no tempo que ele era presidente de sindicato, é porque ele invejou tanto os empresários com os quais ele negociava, que ele acabou aprendendo todos os modos do inimigo anterior, e na hora do poder ele se associou a eles e falou a linguagem que ele sabia que era a linguagem que aquele pessoal entendia. Por isso ele se tornou também uma espécie de papa de um grupo expressivíssimo das maiores fortunas empreendedoras do país. É uma loucura. Mas o que me deu uma indignação condoída foi o que você vai ver aí. Quem crê no que eu estou dizendo, creia. Quem não crê, me esqueça. Agora, o que me doeu foi ver o cara, está chegando agora a 70 e tantos anos de idade, está com a cara de um alfe bêbado,
Um Alf bêbado. Um Alf. Um Alf bêbado. E sendo tratado assim, olha só. Olha aí. Imagina. E aí, ladrão? E ele olha, né? Ele atende. Ladrão, ele atende. É triste, é angustioso, é trágico, é desnecessário. Ele podia ter dado um outro rumo à existência dele. Eu lamento de todo o meu coração. Lamento por ele que se desgraçou, fez o que é mal. Ele fez comigo numa escala infinitamente menor e sem poder nenhum. Imagina com esse poder todo. Eu não tenho dúvidas, infelizmente, de que ele fez tudo que estão dizendo que fez mesmo, fez pior do que descobriram. Ele sabe que fez. E envolveu os filhos todos, nora, família. Cara com câncer. Quando ele teve aquele câncer, eu falei, ele vai aquietar. E nada, ele se tratou para piorar. Para piorar. A mulher dele deve estar sofrendo. Ele deve estar tomando comprimidos e comprimidos e, meu amigo, entornando geral, para tentar ver, ficar meio zumbificado entre uma fala louca e outra fala doida. E essa semana eu jantei com gente aqui querida de Brasília que sabe do que está acontecendo no lavabo do Alvorada. No lavabo do Alvorada? Que me disse, olha, reverendo, não é para dizer para ninguém as fontes nem nada, mas o que todo mundo está me dizendo é que o cara está apavorado, descompensado, com pânico de ser preso de dia e de noite. Meu Deus. Paranoico, ele entrou num estado assim de Saul. Cara. Saul, e agora a Dilma é o Davi dele. Ele encasquetou que a Dilma e o Cardoso querem colocá-lo na cadeia. Porque tem uma lógica óbvia política. Uma psicologia política óbvia. Que se o Lula for preso com a turma dele, a Dilma deve ganhar uns 3 anos de absolvição psicocoletiva da sociedade para fazer um governinho mambembe até fazer uma transição natural sem impeachment. Aí dá sobrevida para ela. O Lula imagina que essa seria a melhor saída para Dilma, por isso ele está apavorado. Sim. Que seja isto que a Dilma e o ministro da Justiça estejam fazendo, e ele acusa a Dilma de não controlar a Polícia Federal, nem a Receita, nem o Ministério Público e nem o STJ. Acusa, dando a entender que no tempo dele ele tinha controles bem significativos. E diz, se não controla é porque está querendo me incriminar. Olha a lógica despótica, caudilhesca, bandida desse ex-presidente do Brasil. Infelizmente, eu sonhei que seria um cara que faria bem e entraria para a história deste país. Infelizmente, está entrando para a história do planeta como o presidente do Brasil mais absolutamente macunaímico, sem caráter e sem configuração de integridade pessoal. Eu lamento de todo o meu coração. Quem pensa diferente, por favor, não se escandalize de maneira nenhuma.